No balanço geral, e olha, os dados mostram que ano após ano a temperatura da atmosfera está aquecendo. No oceano, que é responsável por absorver até 90% desse calor extra, a água também está mais quente. Em alguns verões, ondas de calor elevam ainda mais a temperatura. Um exemplo disso é os Estados Unidos, que viveram agora uma massa intensa de frio com 25, 20 abaixo de zero. E agora, para a virada de ano, vão ter até 15 graus acima da temperatura média. E isso traz um grande risco para quem vive aqui na nossa região, por exemplo, da maricultura. Nessa segunda reportagem da série Ondas de Calor Marinhas, nós vamos desvendar as consequências de um oceano mais quente. A ostra é produzida em diferentes países do mundo. Quase todas provêm de fazendas marinhas, que utilizam o ambiente natural do mar para o cultivo. No Brasil, Santa Catarina domina a produção, especialmente as fazendas da ilha de Florianópolis. Nós estamos a 33 quilômetros do centro urbano, nós estamos a última fazenda marinha do sul da ilha. Estamos a 900 metros do mar aberto, então aqui é o que tem de melhor, né? A água mais clara, a água mais limpa, mais afastado do centro urbano possível, qualidade de água excepcional, e a gente faz isso junto com a qualidade do manejo da ostra. As peculiaridades do ambiente em que são cultivadas tornam cada ostra única e de sabor inigualável. A exótica ostra do Pacífico, originária de águas mais frias, tem maior valor comercial e é a mais cultivada no país e no mundo. Para sobreviver às águas mais quentes dessa região do Atlântico, a espécie levou décadas para se adaptar. As ostras que resistiam ao intenso calor do verão passaram por sequenciamento genético. E assim a espécie se tornou forte para suportar as águas com temperaturas entre 19 e 28 graus. Elas vieram de países com clima temperado, com água fria. Então no começo elas morriam muito mais no verão. Então, como é a mesma genética que está aqui desde então, elas são crias delas mesmas. Tem ocorrido um processo de seleção natural. O problema é quando a temperatura fica acima do considerado suportável pela espécie. Recentes ondas de calor têm testado a resistência das ostras. Você já ouviu falar em onda de calor marinha? Infelizmente já. Infelizmente já. A gente sofre com isso nos verões. A água aquece e existe uma mortalidade absurda de ostra, né? Sob temperaturas extremas, o molusco não atinge o tamanho comercial. Precisa usar a maior parte da energia para se resfriar. A temperatura extrema também leva ao desenvolvimento de micro-organismos patogênicos, que podem causar intoxicação em quem consome. Os moluscos têm um ciclo reprodutivo bem marcado ao longo das estações do ano, então no inverno eles acumulam energia nas suas gônadas, né, quando eles ficam gordos, e depois na primavera eles desovam para reprodução. Então alterações na temperatura do oceano podem causar uma disrupção de todo esse processo de maturação e de desova e até mortalidade em massa dos animais. Em episódios recentes, a temperatura da água nessa região passou de 30 graus por dias consecutivos. As ondas de calor têm diferentes origens, algumas de fenômenos bem conhecidos. A gente tenta fazer o tal do El Niño e Laninha. Quando a gente escuta esses noticiários que esse ano vai acontecer El Niño e Laninha, a gente tenta colocar o máximo de ostra possível sabendo que vai acontecer a mortalidade. O aquecimento da água gera mortalidade. Existe a mortalidade natural, 40%, 50%, 30% do que eu planto a gente sabe que é uma perda normal, tradicional. Quando a gente tem um efeito de El Niño e Laninha, a gente morta o dobro de ostra porque vai passar de 60% a mortalidade fácil.
Em alguns episódios, a mortalidade chegou aos 70%. Pelo acompanhamento que a gente faz, ano a ano, a temperatura do mar vem crescendo. E a gente acompanha os números para poder dimensionar a nossa produção contando com essa mortalidade que a temperatura nos impõe. Coincidência ou não, a onda de calor de 2014 provocou o declínio na extração do berbigão, um molusco típico de Florianópolis. O vongole, uma iguaria nos restaurantes, desapareceu a partir de 2015. No ano seguinte, a extração caiu ainda mais, até que 3 anos depois, foi declarado extinto. Hoje, o vongole comercializado é todo retirado da reserva extrativista do Pirajubaé. Um dos únicos lugares onde ele ainda existe. Em quantidade que você possa comercializar e assumir compromissos de entrega, assim, não tem mais em quantidade na ilha inteira. O que aconteceu no sul do Brasil, eu acho que representa algo importante que está acontecendo com muitas outras espécies no planeta inteiro. Durante um evento de onda de calor, esses animais sofreram muito e nós observamos uma mortalidade em massa. Agora, o que causou essa morte? A onda de calor tem um papel importante nesse processo de corrosão da saúde. Só que também tem importante papel a poluição crônica da Bahia. Por trás de tantos relatos, há uma explicação científica para o adoecimento do oceano. O oceano é responsável por absorver 90% do aquecimento do planeta. Além disso, devolve oxigênio de volta para a atmosfera. Mas o aquecimento da temperatura média global tem colocado esse sistema no limite. O excesso de gás carbônico na atmosfera reduz o pH das águas marinhas e as torna mais ácidas e mais quentes. Essa alteração na composição química da água afeta diretamente organismos calcificadores, como as ostras e as conchas. É como se a casca dura ficasse enfraquecida, podendo causar um grande desequilíbrio no oceano, já que servem de alimento e berçário para inúmeras outras espécies. Tem um limite da capacidade dela de se aclimatar, que levou 30 anos. Se nós tivermos em 20 anos um aumento de 5 graus, aí já não tem como se aclimatar tão rápido. Então seria mesmo mortalidade de massa não só dos organismos cultivados, mas de uma série de organismos marinhos. O aquecimento na temperatura da superfície do mar também faz cair a quantidade de nutrientes do fitoplâncton, algas microscópicas que produzem oxigênio e são a base alimentar nos oceanos. A quebra na cadeia alimentar tem um efeito cascata e chega a animais maiores, como as baleias. Em 2021, nós tivemos um encalhe anormal de baleia jubarte no litoral brasileiro. Foi o recorde de encalhe de baleias mortas, infelizmente, aqui no nosso litoral. E isso, a gente chegou à conclusão que pode estar correlacionado, principalmente, à falta de alimento e disponibilidade do crio na Antártida, que é onde elas se alimentam prioritariamente. Então, o ano passado não tinha crio. Os juvenis, principalmente, começaram a migrar mais cedo por falta de alimento, para procurar alimento, e acabaram se aproximando muito da costa do sul e sudeste brasileiro. Elas se aproximando desde abril do ano passado, a gente teve encalhe de abril até novembro, muito encalhe de baleia jubarte, isso não acontece. O aquecimento global faz com que tenhamos não apenas a elevação do nível do mar, mas também impactos como o branqueamento dos corais, o florescimento de algas tóxicas e a destruição de habitats. Em março de 2020, a temperatura da água subiu nos recifes do Rio Grande do Norte e corais de diferentes espécies começaram a branquear. A temperatura normal nessa época do ano era em torno de 27 graus, 27,5, 28 em dias quentes, e nesse período de 2020
2020, essa temperatura chegou até 34 graus, né? E permaneceu durante pelo menos um mês. Então, não é só a temperatura subir muito, mas a temperatura subir e permanecer alta durante um período significativo de tempo. No coral dominante, que aqui a gente conhece, é o Siderastrea stellata, né? O coral estrela, ele é uma espécie que já é conhecida por ser bastante resistente. Então, ela demonstrou um branqueamento perto dos 90% aí, até o mês de maio aí de 2020, né? E a partir de julho, agosto, já apresentou uma recuperação bastante significativa. Em contrapartida, algumas outras espécies, né? Tem uma outra espécie aqui que é do gênero Agarícia, né? Um outro coral um pouquinho menor. Essa espécie realmente não se recuperou tão bem, né? Ela branqueou fortemente e depois a gente viu uma mortalidade bastante alta aí para essa espécie. Então, depende, né? A gente perdeu alguns bichos e outros conseguiram se recuperar. Em águas tropicais, como no Atlântico Sul, a vida marinha está adaptada a uma faixa bastante estreita de temperaturas, e qualquer variação brusca pode trazer sérios impactos. A milhares de quilômetros da costa brasileira, no meio do Atlântico, pesquisadores analisam como o aumento da temperatura da água pode afetar a maturidade, a fecundidade e o crescimento de uma espécie de caranguejo ameaçado de extinção, o Grapsus grapsus. A tese de mestrado desenvolvida lá na UFSC indicou uma sensibilidade do desenvolvimento das populações em regiões que tivessem ondas de calor marinha ou que a gente chama de anomalias positivas da temperatura, ou seja, a média da temperatura está muito mais alta do que a média histórica. Tudo que eu tinha visto e ouvido revelava a urgente necessidade de adaptação e de redução dos prejuízos causados aos ecossistemas oceânicos. As ondas de calor marinhas, na verdade, são apenas a ponta do iceberg. E amanhã, nessa